Bem-vindos a mais uma edição, neste caso a 25ª edição de Roda Viva, um programa que leva um pouco dos Açores ao mundo, traz um pouco do mundo também até os Açores. Pedro Dalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Na semana passada ficamos a saber que a Polícia Judiciária, juntamente com a Organização de Combate à Fraude da União Europeia, estiveram na sede da Associação de Turismo dos Açores, de uma meia dúzia de empresas do setor, em casas de alguns particulares, e na sede da SATA, onde vasculharam, digamos assim, documentos relativos a contratos-programa que não terão sido devidamente cumpridos, nomeadamente com a Azores Express, a companhia de viagens que é totalmente detida pela SATA e que opera nos Estados Unidos da América do Norte. Entre 2006 e 2016 foram assinados alguns contratos-programa entre o Governo Regional e a Associação de Turismo dos Açores, que é responsável pela promoção, contratos esses que agora as autoridades desconfiam não terão sido verdadeiramente cumpridos, apesar de terem sido pagos e haverem evidências da sua faturação e dos seus pagamentos. Piedade, depois do caso do transporte de mercadorias entre o Curvo, depois do caso do Fundo Regional de Abastecimento, agora é esse da ATA, já são casos a mais para a nossa pequena dimensão sociopolítica e sociocultural? São casos a mais e, sobretudo, têm eventualmente um impacto que nós ainda não podemos avaliar no próprio objeto social desta associação, que é a promoção dos Açores e a promoção da oferta turística dos Açores. Garantir a notoriedade do destino. Exatamente. E a notoriedade não combina muito com fraudes e suspeitas de fraudes e, portanto, este é talvez um casamento que nós não gostaríamos que acontecesse e que é necessário que rapidamente se esclareça. E isso é um aspecto que me parece, porque esta associação foi criada essencialmente para isso, portanto, para a promoção do turismo dos Açores e para a oferta turística. O seu objeto social pretende divulgar os Açores como um todo e não particularizar em ilhas, e, portanto, isto é o que está escrito nos seus estatutos, e tem uma forte ligação, obviamente, ou tinha uma forte ligação ao Governo Regional, porque o Governo Regional era um dos seus fundadores, portanto, a região autónoma dos Açores, mais a SATA, a Air Açores e a Câmara de Comércio e Indústria fazem parte do núcleo dos fundadores. E tiveram já vários presidentes, sendo que o último estava desde fevereiro de 2013, e há aqui aspectos na história da ATA que convém destacar. Desde logo, em abril de 2018, o presidente da ATA foi eleito presidente da Associação Nacional de Turismo, por uma lógica de rotatividade. São as regiões do país que vão ocupando o lugar da presidência, e coube aos Açores ocupar este lugar por um mandato de 2 anos, e, portanto, neste momento a ATA é a entidade que está na presidência da Associação Nacional dos Municípios, do Turismo, já estou cá, Nacional do Turismo. Outro aspecto também relevante: em 2007 foi concedido à ATA o estatuto de entidade de utilidade pública, a título excepcional pelo então Presidente Carlos César, porque a ATA não tinha os 5 anos que a lei obriga para ter este estatuto, mas, no entanto, dados os seus excelentes trabalhos na área da promoção do turismo, foi-lhe concedida essa possibilidade. E também, portanto, esta história, no fundo, é uma história desde 2003, que tem cerca de 15 anos, e subitamente, quase que poderia assim dizer, em fevereiro de 2018, o Governo Regional anuncia que sai da ATA, juntamente com a SATA, portanto, uma decisão que é apresentada numa reformulação do setor empresarial dos Açores, em que, para além da venda de algumas empresas, há alienação da presença do Governo em outras, nomeadamente a ATA, onde o Governo tinha 18%, uma cota de 18%, e que alienou. Este aqui... Não, era associado, deixou de ser, era um voto de qualidade. Exatamente, deixou de ser associado. E este aspecto é um aspecto aqui que de alguma forma pode desestruturar a própria ATA, porque, no fundo, a ATA fez e tem feito até agora a política turística que o Governo Regional pretendia. Portanto, ou seja, a orientação da ATA não é uma orientação dos empresários
que fazem parte, que são associados, mas essencialmente do Governo, de tal maneira que o Governo é que nomeava o presidente da própria associação. E quando foi feita em 2018, ao longo do ano de 2018, que decorreu a Comissão de Inquérito ao Setor Empresarial, a Comissão de Inquérito Parlamentar ao Setor Empresarial, e que a ATA era uma das entidades, das empresas visadas, o relatório final desta comissão, que foi apresentado no final de janeiro, revela-nos que não houve possibilidades de apurar grande informação porque o Presidente estaria de baixa médica, portanto já nesta altura, e supostamente já se levantava a suspeita de que haveria investigações que estavam a decorrer na ATA. Este início de março, final de fevereiro, ficámos a saber que realmente haveria um inquérito, e aqui este inquérito não é um inquérito simples, porque sendo conduzido pelo DIAP, portanto, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Ponta Delgada, tem a colaboração de um organismo europeu, que é o OLAF, que fiscaliza as situações de fraude e as falhas, e, portanto, ou seja, que vai verificar a questão do financiamento europeu à região, através, neste caso, da área do turismo, e isso pode, desde logo, compromete não só a tal credibilidade dos Açores, mas também a eventualidade de devolução de verbas, caso se venha a verificar que elas não foram devidamente acauteladas. E há aqui um outro aspecto que acho que também é de destacar, que é a questão da fiscalização de todo este processo, porque nós estamos a falar, portanto, de uma associação privada, de direito público, de direito privado. Portanto, mas de interesse público, vamos assim dizer, de uma vez até que já tem esta categoria, mas temos aqui uma vida baseada em financiamento da região, portanto, ou seja, é financiamento público, portanto, ou seja, a região tem todo o interesse em acompanhar e em fiscalizar esse financiamento. A região não acompanhou nem fiscalizou os aparentemente contratos de programa que a ATA candidatou. Exatamente, estes contratos de programas anuais contêm no seu clausulado que a região pode e deve fiscalizar o comportamento do beneficiário, e o próprio Tribunal de Contas, num dos seus relatórios de 2008, sobre o contrato de programa de 2007, faz uma referência especificamente dizendo no seu ponto 10 que a Direção Regional do Turismo ainda não desenvolveu um sistema de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos dinheiros públicos que permita certificar as despesas efetuadas ao abrigo do contrato de programa. Portanto, não faltaram aparentemente alertas para que essa fiscalização se tivesse feito e que o Governo, portanto, ao abrigo também do que diz no texto do contrato de programa, tivesse inspecionado, feito inquérito, ou até uma sindicância, à forma como o contrato de programa era executado. Como estavam a ser executados os contratos. Não se percebe porque é que se deixou chegar ao ponto em que nós estamos neste momento. Foi preciso vir ao OLAF para tratar isso. Pedro Gomes, o Governo Regional tinha uma posição absolutamente dominante na ATA, através das empresas do setor público empresarial regional que eram sócias da ATA, e até mesmo pela blindagem que foi constituída, quando ela foi constituída, o Governo tinha voto de qualidade, então tinha mais votos. A SATA tinha, salvo erro, 20 votos, portanto logo aí anulava 20 outros associados. E essa questão que a Piedade acabou de levantar também, cabia ao Governo Regional, como cabem todos os processos, mesmo de fundos comunitários, em primeira instância, a verificação da execução desses projetos, digamos, porque no fim de contas esses contratos de programa são projetos. O que está aqui em causa é, inclusivamente, um projeto de divulgação nos Estados Unidos e um outro de divulgação no mercado nórdico. O Governo Regional estava de corpo e alma na ATA, o Governo Regional tinha que ter fiscalizado, foi preciso passar 10 anos para que a Polícia Judiciária, através de algumas suspeitas, entrasse na ATA e trouxesse consigo, vou usar a sigla OLAF, que é a Organização de Luta contra a Fraude da União Europeia. Não foi tarde demais e o Governo sai da ATA com esse sentido estratégico de já fugir com o rabo à seringa, digamos. Nesta questão da ATA há dois planos. O primeiro plano é o plano penal, criminal, que esse está em investigação. É um inquérito que está em curso. A Polícia Judiciária fez buscas na sede da ATA e em vários outros locais. Houve arguidos constituídos, o processo está em segredo de justiça e, como é evidente, o inquérito está em curso, a matéria, os materiais apreendidos, a documentação apreendida há de ser devidamente trabalhada, apreciada
e o Ministério Público tomará posição sobre ela, deduzindo ou não deduzindo acusação neste inquérito. E, naturalmente, que os visados, aqueles que estão hoje constituídos arguidos e aqueles que poderão vir a ser constituídos ainda arguidos no âmbito do decurso deste inquérito, terão depois também direito ao seu contraditório, isto é, terão que se defender no âmbito do próprio inquérito. Se forem acusados, poderão pedir, requerer a abertura de instrução para que um juiz de instrução possa ou não validar a acusação que foi deduzida ou que vier a ser deduzida pelo Ministério Público, e gozam sempre de presunção de inocência até trânsito em julgado de uma decisão, de uma decisão final. Isto é o que nós podemos dizer sobre a parte criminal. Naturalmente que as suspeitas, de acordo com o comunicado... Da qual sabemos aquilo que é público e o comunicado e as declarações públicas da Polícia Judiciária, nada mais. E sabemos aquilo que corria, o Vox Populi, não é? Contudo, as questões que estão aqui em causa e os crimes que estão aparentemente, de acordo com a informação prestada pela Polícia Judiciária, que estão aqui em causa, são crimes de natureza económica. Nós estamos aqui com um acervo de crimes de natureza económica que podem ir da corrupção ao peculato, à falsificação, à fraude na obtenção de subsídio, tudo crimes que se relacionam justamente com a obtenção de fundos comunitários, de recursos públicos, ou da União Europeia, ou recursos públicos da região, destinados a uma promoção turística da região e que não poderão não ter chegado ao seu destino. Esta é a questão que está aqui em apreciação. Claro que o trabalho de investigação agora será o trabalho de seguir o dinheiro, o follow the money, que é tormentoso e pode ser demorado. Eu não prevejo que haja aqui, se calhar, a avaliar por outros processos na área dos crimes económicos, eu não prevejo que até o final deste ano possamos ter aqui uma acusação do Ministério Público ou um eventual arquivamento. A acusação pode ser apenas para alguns ou para todos e o arquivamento pode ser também em relação a alguns ou em relação a todos. Mas não prevejo, de facto, que até ao final do ano, deste ano, de 2019, possamos ter aqui qualquer posição do Ministério Público em relação a este inquérito, no que diz respeito a uma acusação ou um arquivamento. Esta é a parte criminal que vai seguir o seu curso. Agora vamos à parte política. E, para além daquilo que a Piedade disse, é preciso sublinhar um aspecto. A relação financeira entre o Governo Regional e a ATA representa 98%, ou representou 98% das receitas da ATA. Isto é, o Governo Regional contribuiu para 98% das receitas da ATA. Em 2016 foram 9,8 milhões de euros e em 2017 foram 10,3 milhões de euros. Isto são os dados que estão no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Setor Público Empresarial, que apreciou o setor público empresarial regional, no qual incluiu também a ATA, que apesar de não ser uma empresa, foi integrada nesta apreciação parlamentar, neste inquérito parlamentar, porque é de facto uma empresa de mão pública, isto é, e este endividamento contava para o endividamento da região. Já agora diga-se que este endividamento da ATA é de, dados de 2017, 9,7 milhões de euros. Apesar destes financiamentos públicos com esta dimensão e com esta expressão... É um ano corrente, digamos. É um ano corrente, praticamente é um ano corrente de dívida pública a 2017, que são os dados que estão disponíveis e que estão neste relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Setor Público Empresarial. Para além disso, interessa também dizer que a ATA tem 30 trabalhadores e que esses 30 trabalhadores representam praticamente 11,5% do universo trabalhador do setor público empresarial. O que é que nos leva aqui a estes dados? A que conclusão é que nos levam? Levam-nos à seguinte conclusão. Primeiro, o Governo Regional financia praticamente e integralmente a atividade da ATA. Em segundo lugar, a ATA tem um número de trabalhadores elevado para a dimensão que tem. E tendo 11% deste universo de todos os 2.550 trabalhadores do setor público empresarial regional, é de facto um universo elevado, sobretudo se tivermos em conta que a ATA não prossegue uma atividade económica, enquanto outras empresas são de facto empresas, isto é, têm uma finalidade de lucro, prosseguem uma atividade económica. A ATA tem uma natureza associativa, é uma associação e não tem, as associações por definição não prosseguem atividades lucrativas. Podem ter algumas atividades lucrativas. Já sem fins lucrativos. É sem fins lucrativos por definição, é uma associação sem fins lucrativos. Portanto, não tem uma natureza empresarial. E este número de trabalhadores, de facto, é um número, eu diria, avantajado para uma entidade com esta dimensão e com esta natureza jurídica. Mas não podemos esquecer que a ATA é a entidade que promove os Açores. Não é a única que promove os Açores, porque o próprio Governo Regional faz promoção direta também. A ATA foi constituída justamente como um instrumento, uma longa manos do Governo,
para... Eu acho que é um aspecto aí importante a dizer, é que, e isso tem sido até manifesto na própria BTL, é que não existe apenas uma entidade a promover os Açores e a tal ideia dos Açores como um todo. Porque existe a Associação Regional do Turismo, que reúne a Câmara de Comércio da Angra e a Câmara de Comércio da Horta e 9 municípios do Grupo Central. Portanto, a questão que se coloca agora aqui é que vamos ficar, aparentemente, com 2 associações, e há câmaras municipais, vamos ficar com uma associação que vai representar a Ilha de São Miguel, aparentemente, né? Mas que teria uma visão regional da promoção turística e uma associação que vai representar o Grupo Central e Ocidental, porque é esse o que está nos estatutos, e diz mesmo nos estatutos da ART, é complementaridade com a ATA. Portanto, a ideia dos Açores como um todo, uma política de turismo com um futuro mais ou menos coerente, aparentemente fica dissolvida. A ARTA era para ser extinta e ser integrada na ATA. Grande parte do pessoal da arte faz trabalho para a ATA, só que entretanto chegou-se à conclusão que a arte não podia ser extinta porque tinha contratos de programa feitos com o turismo de Portugal. Claro. E com o próprio Governo Regional. Porque uma das coisas que obriga à existência das associações é que o Turismo de Portugal só financia associações de promoção de turismo, não financia diretamente nem autarquias, nem as autonomias. Exatamente. E foi esta questão que justificou a criação da ATA com este modelo em que o Governo Regional dominava e dominou sempre a ATA. A ATA, para todos os efeitos, era uma extensão do Governo Regional sob a forma de uma associação de direito privado, da qual participavam também outras entidades de direito privado, como a Câmara de Comércio de Ponta Delgada. Agora, isto leva-nos aqui ao nível, que é outro aspecto interessante, ao nível da responsabilidade política. E esta é que está por avaliar. As perguntas que o Governo Regional tem que responder são estas. Porquê é que o Governo Regional nunca quis saber a utilização do dinheiro público que era colocado na ATA? Não só invocando-se a recomendação que o Tribunal de Contas, que o reparo que o Tribunal de Contas faz... Por si só é suficiente? Que é suficiente, mas como resulta de todo e qualquer contrato, programa, toda e qualquer atribuição de dinheiro em que a entidade pública atribui os recursos públicos, pode sempre fiscalizar o destino do dinheiro, havendo esta dimensão e esta expressão financeira e, sobretudo, este impacto na vida económica da ATA, porque é que o Governo Regional nunca quis saber como é que o dinheiro estava a ser aplicado, sobretudo que é um dinheiro que se destina à promoção turística dos Açores, que não é uma coisa de sumenos, quando a aposta da região é uma aposta, de facto, muito vocacionada para a área turística. Em segundo lugar, o Governo, ao longo dos anos, votou sempre as contas da ATA, aprovou sempre as contas da ATA, sem reservas, sem ressalvas. Isto é, o Governo, representado por quem foi mandatado para participar nas Assembleias Gerais da ATA que aprovaram as contas, nunca expressou nenhuma dúvida nem sobre a condução dos destinos da ATA, nem sobre os resultados da promoção turística feita pela ATA, nem sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos que transferiu para a ATA e que representaram 98% das receitas da ATA. O que é interessante naquilo que estás a dizer é que a cláusula do contrato de programa refere que há penalizações, né, se o beneficiário do contrato de programa não cumprir com os objetivos do que está. Mas portanto, o incumprimento está lá previsto da parte do beneficiário. Mas o incumprimento da entidade financiadora não está previsto. Ou seja, se a entidade financiadora, como o Pedro dizia há bocadinho, falhar em 9 milhões de euros nas transferências dos contratos de programa, não lhe acontece nada. Portanto, claro. e a entidade beneficiária, neste caso, vai ter que pagar forçosamente juro do montante que não foi ressarcida, né? Portanto, e eu acho isso interessante, como é que um contrato de programa ainda penaliza o beneficiário da verba é a forma como fazem os donos disto tudo. Pois. Claro, nós temos aqui dois planos muito distintos. Nós temos um plano de responsabilidade penal, de responsabilidade criminal. Esse está entregue ao Ministério Público, está em investigação. Não podemos dizer mais do que isto. Haverá contraditório. Os visados têm direito a contraditório, obviamente, a começar pela própria ATA, pelos seus dirigentes e por todos os outros que estão envolvidos neste processo. Agora, há um processo de responsabilidade política e esse pode ser questionado e deve ser debatido no espaço público. Porque essa é a responsabilidade do Governo Regional, da Administração Pública Regional, na relação com uma entidade que criou para uma finalidade específica e que é uma entidade pública, e tanto é que foi considerada parlamentarmente, como resultou desta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Setor Público Empresarial, uma entidade integrada, enfim, num sentido muito amplo,
num setor público empresarial e foi averiguada pelo Parlamento. Mas o Parlamento não chegou, porque o objeto da Comissão não era especificamente a ATA, era todo o setor público empresarial e as relações financeiras. Agora, eu creio que esta responsabilidade pública tem que ser averiguada e o Governo deve explicações aos açorianos sobre esta matéria. Não pode passar entre os pingos da chuva em relação àquilo que está a passar na ATA, porque é impossível passar entre os pingos da chuva. Aliás, eu lamento, tu na altura tinhas falado nisso num outro programa que nós gravamos, a propósito da falta dos anexos do relatório da Comissão de Inquérito. E realmente continua a não estar lá. Não estão disponíveis. E um dos anexos que seria interessante é as declarações de audição que foi feita à Sra. Secretária do Turismo, porque a única conclusão que está pública é que ela referiu que os contratos de programa iriam se manter, apesar da saída do Governo e da SATA da ATA. Mas, portanto, essa foi a afirmação, e isso também vem, há um outro dado que levanta alguma, não é suspeita, mas que revela o interesse que o Governo tinha nesta associação, e tem nesta associação, que é o facto de ter surgido em agosto, setembro de 2018, um aviso de concurso no âmbito do PO 2020, exclusivamente para a ATA, no valor de 4,1 milhões de euros. Portanto, ou seja, apenas e só candidatável, está lá mesmo, beneficiar é a Associação de Turismo dos Açores. Portanto, há aqui uma ligação muito próxima e a questão que se coloca é como é que vai ficar a ATA, está num processo de transformação e transição com eleições para uma nova direção e com alterações estatutárias, não só penso que para compaginar a saída do Governo, portanto, da própria associação, mas com uma filosofia diferente na representatividade das empresas associadas e na diluição, se quisermos assim, do poder executivo ou da direção executiva, que estava apenas num diretor executivo e que agora se pretende alargar a 3, penso eu. Claro que há vozes que se levantam no sentido de estarmos... No 3 não, é um diretor profissional, portanto, é isso que foi anunciado, portanto, ou seja, criar alguém que seja fora do domínio das próprias empresas para ter uma gestão da associação com um cariz mais técnico e mais profissional. Portanto, como é que fica esta associação que, entretanto, tenta se reconstituir em paralelo com um processo de inquirição, de responsabilidade política, responsabilidade jurídica? E sobretudo, há aqui um elemento que causa alguma estranheza, que é porque é que o Governo Regional anunciou ano passado, no início do ano, praticamente um ano, que ia sair da ATA. Bem, se mantém os contratos de programa, se vai manter o nível de envolvimento financeiro da região com a ATA, como aliás a própria Secretária do Turismo anunciou, que o Governo continuará a assumir compromissos. E faz sentido o Governo Regional não está empenhado e não está envolvido diretamente na promoção do destino? Pois, não faz. O desenho tem que ser do Governo. O desenho tem que ser do Governo e a promoção tem que ser enquadrada na estratégia regional de promoção turística. Bem, só nos leva a uma conclusão, que é o Governo suspeitava, porque era voz pública que havia problemas na ATA. Aliás, este inquérito já não é de agora, este inquérito já decorre há muito tempo, o inquérito do Ministério Público já decorre há muito tempo, e o Governo quis sair da ATA para se salvaguardar, ou tentar salvaguardar dos eventuais salpicos esse processo deste processo. Mas mal, porque a saída agora não apaga a conduta do Governo no passado ao longo dos últimos anos. E a responsabilidade política está lá e outra responsabilidade poderá vir a estar caso se venha a furar. Eu queria só dizer também uma outra coisa que me parece também importante, que é, voltando aqui à responsabilidade política. Eu creio que esta questão da ATA, e isto que se está a passar na ATA e que se passou na ATA, é matéria que merece, sim, uma comissão parlamentar de inquérito. Isto é de uma gravidade enorme. Estão em causa recursos públicos, dinheiro dos contribuintes portugueses, dos contribuintes europeus, dos cidadãos, dinheiro utilizado para finalidades públicas, por uma entidade privada na qual também a região mandava, e pelos vistos vai continuar a mandar em muitos aspectos, pelo menos no aspecto financeiro. Por mais não seja porque quem paga manda, não? Exatamente, mas é sobretudo por isso, não é também, é paga sobretudo por isso. E deve. Exato, paga e deve também. Esta questão merece uma comissão parlamentar de inquérito para apurar não a responsabilidade criminal, porque essa cabe ao Ministério Público, mas a responsabilidade política que está a tentar ser escondida atrás de um cortinado, de um biombo de saída do Governo, como se nada do passado tivesse sido relevante ou tivesse sequer acontecido, mas o que é verdade é que aconteceu e o Governo Regional tem enormes responsabilidades naquilo que aconteceu, pelo menos responsabilidades por uma conduta omissiva e gravemente omissiva
que pode ter lesado... Há mais um aspecto que se pode acrescentar o a interesse este público. dossiê da ATA, que tem a ver com o facto de a ATA também ser um membro integrante do Observatório do Turismo dos Açores, onde está o Governo Regional, está a ATA e Está sempre o Governo Regional. e está a Universidade dos Açores, mas agora neste momento saiu da ATA, mas no fundo fica no Observatório do Turismo, que também tem como objetivo ou missão promover e analisar a oferta turística. Um aspecto que me parece aqui importante é quando nós abrimos o site da ATA, o logo que aparece, então, está integrado na plataforma Visita Açores, e é o logo da marca Açores. Portanto, esse aspecto também me parece importante, ou seja, esta marca Açores não pode ser um selo colocado de qualquer forma, ou seja, o próprio governo, quando o atribui, certifica a marca dos produtos ou dos serviços que são prestados. E, portanto, há aqui também uma responsabilidade moral de validar o trabalho de uma associação que tem a marca Açores, portanto, e que deveria ter como função... Mas a marca Açores também já está um bocadinho como os títulos nobiliárquicos durante Mas eu penso que então é preciso revalidar... revalidar... fazem barão. Mas é porque estamos a valorizar. Se não é tal questão que nós começamos a conversa por aí, perde-se a confiança e a credibilidade e isso pode afetar diretamente o turismo dos Açores. Confiança e credibilidade. Foi o Sr. Presidente da República tentar apaziguar as hostes em Angola. Com uma visita relâmpago dos dois países dos PALOP, visitou três países, começa a óbito, exatamente, entre 3 selfies e 2 mergulhos. Marcelo Rebelo de Sousa foi a Angola por um bocadinho de água na fervura nas relações entre Portugal e este país, a antiga colónia de Portugal. Pela forma como foi recebido, parece que ainda há muita gente que gostava de ser português. Eu penso que um dos aspectos que eu acho que há a destacar aqui na 13ª visita de Estado do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é que ele tem feito uma diplomacia económica e política com base no chamado de presidência dos afetos ou na valorização da amizade e das boas... Tal como ele prometeu. No fim de contas, Exato. Ninguém se pode sentir defraudado porque foi isso que ele prometeu fazer. E se calhar aqui, no caso de Angola, a estratégia resultou, porque havia desde da eleição deste novo presidente, de João Lourenço, algumas tensões entre Portugal e Angola, nomeadamente que estavam, no fundo, a bloquear alguns dossiês que era necessário resolver e, sem dúvida, que Marcelo terá talvez ajudado aqui a desbloquear esses dossiês. Um dos dossiês tinha a ver com a questão do julgamento do vice-presidente Manuel Vicente, portanto, que Angola pretendia ver transferido para os tribunais angolanos. O outro dissabor que nós aqui até abordamos, mas que teve realmente impacto na Angola, foi a questão do bairro da Jamaica, portanto, em que a população é maioritariamente angolana e, portanto, que levou a um contacto entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o seu homólogo angolano, que o homólogo angolano interpretou como um pedido de desculpas, mas que o ministro Augusto Santos Silva veio dizer que não era bem um pedido de desculpas, mas era um lamento do incidente que tinha acontecido. Portanto, houve aqui uma conversa, mas o certo é que isto aparentemente ficou sanado. Mas a questão da transferência do julgamento do ex-vice-presidente angolano é sem dúvida o aspecto ou a decisão que teve mais impacto no desbloqueio das relações. Porque o primeiro-ministro português depois visitou Angola, o próprio presidente de Angola visitou Portugal e agora Marcelo Rebelo de Sousa visita Angola. E visita Angola também estrategicamente em relação a um outro aspecto que tem a ver com o facto deste país ir ser presidente ou ir assumir a presidência da CPLP no próximo ano. Neste momento é Cabo Verde, mas depois vai passar para Angola. E este é um aspecto que é extremamente importante, porque este presidente angolano tem uma leitura menos positiva desta organização, diz que essencialmente tem um cariz cultural e linguístico, mas não tem tido o papel político e económico quando reúne países que estão em todos os continentes do mundo, quando tem fronteiras com o mar em muitos deles, e, portanto, quando pode ser uma potência ou pode ser uma estrutura que potencie o poder e a economia dos vários países, e isso não tem resultado. E, portanto, acho que a esse nível Marcelo Rebelo de Sousa poderá ser
sendo Portugal um membro da CPLP, Portugal poderá ser o intermediário entre estes países africanos, ou de língua, e não só africanos, ou de língua oficial portuguesa, e a própria União Europeia, portanto, que é, no fundo, esse também um grande objetivo, porque falta, nomeadamente em Angola, investimento em setores estratégicos. Este novo presidente da República Popular de Angola tem, sem dúvida, uma visão diferente do país, tem feito algumas alterações de peso e está apostado em tentar, por exemplo, diversificar os investimentos na economia angolana, investindo na questão da agricultura, melhorando os serviços de saúde e da educação, e Portugal pode ser um parceiro estratégico. Aliás, o Sr. Presidente fez-se acompanhar por 3 ministros portanto, desses setores, portanto, da economia, da agricultura e o próprio ministro dos negócios estrangeiros. Claro que o outro lado, portanto, o Marcelo tem esta tal dualidade, por um lado facilitar uma diplomacia económica e política, mas por outro lado ter aquele lado impetuoso, imprevisível, e desde logo furou o protocolo quando foi ver o Carnaval em Luanda, logo à sua chegada, a questão do banho em Cabo Verde ou em São Tomé, e depois a seguir fazer declarações para a comunicação social. Portanto, ele tem este lado mais impetuoso e o tal lado que surge nesta visita como prévio da visita de Estado, que é ter sido convidado como amigo para o aniversário do Presidente de Angola, e portanto haver aqui um lado mais afetuoso da parte dele, que no fundo nos pode também ajudar na tal aproximação, porque nós não nos podemos esquecer que há tantos portugueses a viver em Angola quanto angolanos a viver em Portugal, na ordem dos 150 mil, e que muitos destes portugueses, alguns estão ligados a empresas que têm uma dívida enorme da parte do governo angolano, que parece que está a ser saldada, mas também, de acordo com o que diz a comunicação social, saldada em títulos de tesouro de Angola, que não têm um grande valor financeiro, porque não pagam salários, ou seja, não é dinheiro. Portanto, há uma carência de dinheiro na Angola, e esse é um dos problemas, que talvez seja o calcanhar daqueles neste momento ainda entre Angola e Portugal, é a dívida que a Angola tem em relação a Portugal, mas aparentemente há uma intenção de... Em relação a Portugal e em relação às empresas portuguesas. Exatamente. Pedro, Angola centrou a sua economia nos últimos anos muito na questão do petróleo. A crise petrolífera abalou a economia de Angola, aquilo veio tudo por aí abaixo. Não sei se tiveste a oportunidade de assistir à entrevista do Presidente João Lourenço, de facto uma das grandes preocupações dele é diversificar a economia. E produzir bens transacionáveis para potenciar exportações e minimizar importações. Nesse aspecto, Portugal, o que é que pode lucrar e ajudar a Angola a desenvolver novos setores de negócio, digamos? A relação de Portugal com Angola sofreu com a crise económica de Angola e sofreu com a crise política que resultou da questão da sucessão e depois do processo judicial que corria em Portugal contra Manuel Vicente. E a conjugação destes dois fatores deu origem a que um parceiro económico importante para Portugal, como é Angola, deixasse de o ser momentaneamente para sobressalto dos empresários portugueses. E se olharmos para os números, eles confirmam exatamente isso. Em 2014, Portugal exportava para Angola 3.176 milhões de euros e este número caiu para 1.500.000 euros em 2018, para metade. Isto, de facto, é muito significativo. 1.000 milhões. Exatamente. Se formos ver também os projetos que foram aprovados em Angola em 2014 representam um pouco mais de 23 milhões de euros, quando em anos anteriores, 2011, 2012, 2013, foram 115 milhões de euros. Significa que houve um arrefecimento da relação económica entre Portugal e Angola. Angola faz uma mudança política, faz um adjornamento político com João Lourenço, que se empenha em lutar contra a corrupção, ganhar alguma credibilidade internacional, porque a economia angolana
em função da crise, também resultado da baixa do preço do petróleo nos mercados internacionais, afetou profundamente a economia angolana, que faz com que ela também tenha tido necessidade de apoio internacional, nomeadamente do FMI, e para ter esse apoio também tem que dar algumas garantias políticas. E é neste quadro que também a conduta de João Lourenço, sincero, não será só por isto, mas é também por isto, de ganhar credibilidade internacional para diversificar os mercados, diversificar os parceiros económicos. E neste quadro, eu não sei se Portugal é neste momento um parceiro privilegiado. É um parceiro de bom relacionamento, hoje em dia, e é preciso dizer que... A língua ajuda, não é? A língua ajuda, o Marcelo Rebelo de Sousa ajudou imenso no restabelecimento desta relação, porque também tenho a noção de que, do ponto de vista económico, é muito importante para Portugal e para as empresas portuguesas retomar as exportações para o mercado angolano. Angola está receptiva a esta relação porque quer ter uma relação boa com um país que é membro da União Europeia, mas naturalmente que Angola não se quer relacionar só com Portugal. Angola quer relacionar-se com outros parceiros que lhe possam dar também vantagens estratégicas do ponto de vista económico em setores para os quais Angola possa estar vocacionado e para os quais Portugal não tem, de facto, capacidades de poder competir com outras grandes economias. É o caso da China, que está bem presente. Que é o caso da China, por exemplo, não serão os únicos. O caso da Alemanha, por exemplo, o caso da França, que investe muitíssimo no mercado africano, embora com prevalência nos países que falam francês. É o caso da Inglaterra, que faz o mesmo também para os países da Commonwealth, todos os países que falam inglês. Portanto, a África é interessante do ponto de vista económico para a Europa. Não sabemos e não percebemos se, de facto, na visão de João Lourenço, Portugal, sendo importante, é o ator privilegiado. É o ator privilegiado. Eu julgo que não será. Será importante e o Presidente João Lourenço quererá retomar, já deu todos os sinais neste sentido, e o primeiro dos quais é, de facto, este convite pessoal para que Marcelo Rebelo de Sousa tenha estado na festa de aniversário dele. É um sinal de que Angola e Portugal querem pôr as... E atribui-lhe a mais alta condecoração do país, ou seja, a condecoração de Agostinho Neto, quando destaca a figura do Presidente da República. E aliás, neste aspecto, eu direi que Portugal tem sorte de ter um Presidente da República com a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que neste problema de Angola, a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa foi um ativo importante. E, aliás, os jornais angolanos já designam Marcelo como Ticelito. Há uma relação de proximidade com um político português como Presidente da República que já não se via há muitos anos. E isto ajuda a desanuviar também o clima económico, que é o grande objetivo. Eu também queria acrescentar que no jantar que houve no dia 6 de março, o Presidente de Angola pediu apoio a Portugal para a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. Portanto, isso é um sinal claro de que há uma vontade de implementar uma democracia nos seus procedimentos mais básicos, que são as eleições, e ao mesmo tempo há aqui um outro aspecto que eu acho que também é importante, é mudar o paradigma da relação Portugal-Angola enquanto país colonizador e país colonizado. Portanto, ou seja, este fantasma do passado tenta-se um bocadinho afastar no sentido de criar aqui realmente uma parceria. Porventura não é a única, mas... Pois, mas Marcelo Rebelo de Sousa tem feito bem isso com os países de língua oficial portuguesa. Ele tem tido essa preocupação estratégica, que é colocar a relação de Portugal com estes países num patamar de igualdade de Estado a Estado, afastando qualquer estigma que possa resultar ainda, ou que possa decorrer ainda do estatuto de país colonizador e com as... Somos mais parceiros económicos do que cooperantes, no sentido exatamente, de parceiros económicos, parceiros políticos. Agora, claro, como pano de fundo desta questão toda, temos o papel da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é hoje uma realidade de natureza cultural, um fórum de cooperação cultural, mas não tem nem peso político, nem peso económico na cena internacional. E o que é verdade é que é uma pena porque, de facto, o português é a quarta língua mais falada do mundo. Há um peso populacional muito grande destes 5 países, porque é dado também pelo Brasil, sobretudo pelo Brasil. Há uma dimensão estratégica grande que tem a ver com as linhas costeiras em vários continentes. E a CPLP podia ter aqui um outro papel na cena internacional como uma organização internacional, à semelhança de outras organizações de dimensão regional.
Mas o que é verdade é que não houve ainda vontade política, eu direi, nem de Portugal nem dos outros países, de dar à CPLP um outro estatuto. Um estatuto mais de mais cooperação robusto do ponto de vista económico, mais interventivo no plano político internacional, mais concertado do ponto de vista da ação e da intervenção na cena internacional. Eu creio que a CPLP tem potencial para isso e, aliás, ela quando nasce com esse sonho, com esse desiderato, que depois, por vicissitudes várias, nunca se concretizou. E repare-se, e a CPLP tem tido altos e baixos, neste momento está quase num ponto morto do ponto de vista político. Os desejos políticos nunca são concretizados. E pelos vistos, o Presidente angolano não tem da CPLP a mesma visão, da qual nós estamos aqui a falar. E pronto, para ele é apenas cooperação cultural, linguística e pouco mais. A parte económica está fora dos horizontes de João Lourenço. E estando fora do lado de um dos grandes parceiros, que é Angola, isto poderá pôr com certeza em causa um projeto de aprofundamento da CPLP. Também não sabemos o que é que o Brasil pensa da CPLP, não sabemos o que é que Bolsonaro pensa da CPLP, ou sequer está para aí virado, provavelmente não estará, porque as preocupações do Presidente brasileiro neste momento serão naturalmente outras. Nós portugueses, gostaríamos que a CPLP tivesse uma outra dimensão, porque também somos só 10 milhões e isto dá-nos uma outra dimensão que a geografia e a... Quem tem grande peso político e económico na humanidade é a grande potência mundial, os Estados Unidos da América, que é um ano e meio praticamente de eleições, vê o campo democrata em plena ebulição, digamos. Pode parecer um bocado estranho, mas é uma exigência do próprio processo de eleição para a presidência dos Estados Unidos, que tem um conjunto de etapas que implicam que nesta fase do campeonato já se esteja a falar de candidatos, sobretudo na oposição. Porque do lado dos republicanos... Normalmente, a meio de mandato, já se começa... Do lado dos republicanos a coisa está resolvida. Está mais ou menos resolvida. Apesar de haver um segundo candidato, que não, portanto, para além do Trump, porque esse anunciou a sua recandidatura em julho do ano passado, ou seja, ele ainda não tinha chegado a meio do mandato, já estava a dizer que iria se recandidatar, mas há um outro candidato que chama-se Bill Weld, que foi governador de Massachusetts entre 91 e 97, que também é candidato pelos republicanos. Mas do lado dos democratas, aparentemente há 30... Uma multidão de candidatos. Uma lista imensa em que 20 já se declararam candidatos, mas claro que há uma meia dúzia que eventualmente, ou menos que isso até, que têm mais algumas, ou que têm algumas possibilidades de serem realmente os escolhidos. Três estão garantidos. À cabeça é Bernie Sanders para Elizabeth Warren. E o próprio Joe Biden, que ainda penso que não declarou a sua candidatura, mas que nas sondagens aparece como alguém que poderia derrotar a Trump. Portanto, mas a figura realmente que tem sido mais falada é Bernie Sanders, que disputou com a Hillary Clinton a candidatura ou a eleição em 2016, de 2016 e que conseguiu 13 milhões de votos na América e um valor significativo de angariação de dinheiro, porque isto também nestas eleições fala muito a capacidade de angariar dinheiro. Bernie Sanders, que seria o presidente mais velho dos Estados Unidos de sempre, com 77 anos. O que é interessante é que ele tem uma visão que os republicanos chamam de socialista, mas que traz três ideias fortes, ou menos três ideias fortes. Uma delas é a universalização do sistema de saúde, a outra tem a ver com o aumento do salário mínimo federal e a outra tem a ver portanto, com a gratuidade do ensino superior público e também a questão do aumento dos impostos para os mais ricos. Os republicanos consideram esta visão muito socialista da política, mas é um facto que se ele porventura era visto com menos simpatia há uns tempos atrás, aparentemente estas ideias estão a ganhar força. E nós não nos podemos esquecer de que a Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados, rejuvenesceu nas últimas eleições e, segundo alguns, está mais à esquerda. Portanto, os protagonistas democratas nessa Câmara dos Representantes têm tido posições fincadas em dossiês como a questão da poluição e das alterações climáticas, com a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, que tem, portanto, tomado posição. Estes deputados democratas também estão muito empenhados na questão da declaração de impostos
de Donald Trump, que no início do seu mandato não quis fazê-lo, e na questão da influência da Rússia nas eleições de 2016, que tem dado lugar a um processo de inquirição liderado por Robert Mueller e que levou já um ex-advogado de Trump para a cadeia, portanto que vai iniciar portanto, que foi condenado por ter mentido ao Senado e que fez declarações fortíssimas contra o presidente Donald Trump, dizendo que ele é realmente mentiroso, que ele não é de confiança, que se arrepende de ter ajudado em alguns dossiês. Portanto, há aqui um clima de grande antipatia, ou pelo menos alguma antipatia em relação ao presidente. E um advogado arrependido é uma coisa terrível. Ele próprio dizia que se calhar agora não acreditam nas minhas palavras, mas o certo é que a realidade é essa. É interessante também ver que foram feitas pelo menos 2 sondagens recentemente e numa delas, que é da NBC Wall Street Journal, 49% dos americanos planeia votar em qualquer um dos candidatos do Partido Democrata, seja ele qual for, está disponível, e 41% diz que vota no Trump. Numa outra sondagem, que é da CNN, que é do final do mês de janeiro, o Trump também perde por 57% para Joe Biden, portanto é uma das figuras, 55% para Bernie Sanders e até 51% para Oprah Winfrey, se caso ela se candidatasse à presidência da República. Portanto, ou seja, ele, apesar de dizer, quando foi da sua recandidatura, que o mundo queria que ele se recandidatasse, e portanto o mundo está disponível e que ninguém o pode derrotar, portanto foi assim uma declaração muito liminar, que não há hipótese de o derrotar nas eleições. O certo é que os americanos já não pensam da mesma maneira, ou pelo menos não estão a manifestar da mesma maneira. Claro que ainda estamos numa fase preliminar do tal processo eleitoral, que passa primeiro por cada um dos Estados, depois passa por uma convenção nacional em cada um dos partidos, depois passa finalmente por um colégio eleitoral. O que já todos conhecemos é que este processo eleitoral nos Estados Unidos tem critérios muito díspares. Portanto, desde logo, não é. Os Estados funcionam de forma diferente. Há Estados onde quem ganha. Fica com os delegados todos. Há Estados que nunca se sabe, portanto, os chamados swing states, portanto, que nunca se sabe para que lado é que vão votar e que podem fazer virar uma eleição no final. E depois há este aspecto que referiste, que é, no final das contas, pode acontecer que um candidato tenha a maioria dos votos, mas não ganha as eleições. Aconteceu com a Hillary Clinton, que teve mais 3 milhões de votos que Donald Trump e, no entanto, não ganhou a eleição, por causa do peso dos delegados de cada um dos Estados e dos chamados superdelegados que existem na tal Convenção Nacional, que podem também virar o resultado final. Portanto, a América é, no fundo, um puzzle eleitoral difícil de compreender, e o resultado final atravessa essa diferenciação de poderes que existem nos vários Estados e, como eu dizia há bocadinho, a questão económica conta, ou seja, quem tem dinheiro ou quem consegue angariar mais fundos para a campanha tem mais probabilidades de conseguir chegar ao fim da corrida. Pedro, 2 coisinhas muito rápidas, estamos mesmo a chegar ao fim. Só 2 notas brevíssimas. Primeira, onde é que vota a economia? Esta vai ser a questão central. Nós olhamos para a América de Donald Trump de uma maneira estranha e de uma maneira diferente daquela que os americanos olham. Sim. Para nós, Donald Trump é muito estranho, enquanto presidente americano. A sua conduta é errática, os seus comportamentos são avulsos muitas vezes. Até porque cumpre promessas, que é uma coisa que nós não estamos habituados com os políticos. Mas o que é verdade é que, olhando Donald Trump a partir dos Estados Unidos da América como eleitores americanos, há coisas que de facto estão a funcionar e a economia americana está a crescer, está a gerar empregos, e isto vai contar determinantemente nas eleições presidenciais. E esta multidão de candidatos na oposição, isto é, no Partido Democrata, naturalmente que é um processo normal também, mas é um processo que está muito condicionado pela personalidade de Donald Trump e pelos resultados económicos da sua presidência. Obviamente que nós não conseguimos também apurar o que é que vai acontecer ao próprio Donald Trump do ponto de vista pessoal. Michael Cohen, o antigo advogado dele, que já está condenado e está a ser inquirido no Congresso norte-americano, tem feito um conjunto de revelações, direi, perigosas sobre Donald Trump e que podem afetá-lo e que podem, no limite, conduzir a um impeachment. Não podemos determinar isto neste momento, mas pesa sobre Donald Trump sempre aqui uma espada de um risco político que pode perturbar a sua presidência. Em segundo lugar,
O que é verdade é que as últimas eleições legislativas também não foram muito claras nos resultados, porque a Câmara dos Representantes virou para os democratas e o Senado reforçou para os republicanos. Quem é que ficou a vencer, quem é que ficou a ganhar, ninguém pode dizer claramente os democratas estão à frente ou os republicanos estão à frente. O sistema de checks and balances equilibrou-se, o que torna o jogo das presidenciais muito mais interessante. Agora, naturalmente que Donald Trump, por ser presidente e por estar a ter resultados económicos muito bons, com a economia a crescer, com o desemprego a diminuir, apesar da sua conduta errática e muitas vezes contraditória em muitas das posições que toma, o que é verdade é que, de facto, tem feito a América greater, a América maior. Isso, na hora da verdade eleitoral, pesa. Estamos ainda muito longe das eleições, que são apenas em 2020, em novembro de 2020, para podermos aqui traçar um quadro seguro. Voltaremos a este tema com certeza, até porque a poeira também dos candidatos presidenciais no Partido Democrata vai assentar e no verão ficará definido mais e no verão ficará definido quem são os dois ou três candidatos que vão de facto serão os frontrunners da corrida presidencial. Se bem me lembro, esta semana é a vez de Pedro Gomes nos apresentar uma sugestão de leitura. E se bem me lembro, trouxe Vitorino Nemésio, um segundo volume das obras completas de Vitorino Nemésio, uma edição da imprensa nacional e de uma empresa açoriana, de uma editora açoriana, a Companhia das Ilhas, sediada na Ilha do Pico. Este é um volume que reúne teatro e conto de Vitorino Nemésio. Tem também a participação de mais um açoriano, o Urbano Betancourt, que fez a fixação do texto do Paço do Milhafre e dos Mistérios do Paço do Milhafre, que são dois livros de contos que esta coletânea traz, nas quais nós podemos voltar às realidades das ilhas, às realidades dos Açores, mas também a ligação com a América, com a diáspora americana que tanto tem influenciado e tanto influencia a nossa vida. Temos aqui os contadores de histórias, Mateus Queimado e John de Rosa, que aparecem no Mistério do Paço do Milhafre. É uma edição belíssima, para além de esteticamente muito bonita, vale a pena comprar, porque este regresso a Vitorino Nemésio é sempre um bom regresso. E foi assim o programa de hoje. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado aos dois e até lá, haja saúde.